Livro: O Pequeno Tratado da Pedagogia. Terceira parte. Formação da personalidade. Capítulo 1. A evolução da criança. A evolução da personalidade. A fim de melhor acompanharmos a formação da personalidade, julgamos necessário, embora com o risco de algumas repetições, relembrarmos, sob forma de esboço, as principais características do educando nos diferentes períodos do seu desenvolvimento, sobretudo do primeiro ano de vida e o da puberdade. Pode-se afirmar sem receio de engano que a personalidade da criança, a qual os pais tiveram intuído bons hábitos durante os 5 ou 6 primeiros anos, desabrochará na adolescência com grandes possibilidades de pureza. E o adolescente que tiver sido orientado com sabedoria e prudência será, por isso mesmo, ao termo da sua transformação juvenil, será capaz de adquirir qualidades que permitir-lhe realizar, em toda a plenitude, sua personalidade de adulto. O recém-nascido. Embora o recém-nascido seja dotado de uma sensibilidade particularmente ativa, esta sua faculdade só se manifesta em relação ao prazer e à dor. Não surpreende, pois, que esse pequenino ser egoísta saiba Deus com que energia a repelir com todo o vigor a mínima sensação desagradável e a procurar, com avidez, tudo o que parece poder proporcionar-lhe qualquer satisfação. Cego e apaixonado. Se definimos a paixão como a procura ego do gozo pessoal e a recusa sistemática do sofrimento, poder-se-á afirmar sem receio de enganarmos-nos que ela surge em mais violência no recém-nascido do que no adulto, pela simples razão de que, no primeiro caso, ela ainda não é combatida nem freada pelas faculdades destinadas a contê-la e a orientá-la. A educação, a experiência, a razão, a consciência e as convicções religiosas. Por ser inconsciente, o recém-nascido busca a satisfação por si mesma, sem preocupar-se com as consequências. Ele ignora a distinção entre o prazer benéfico e o nocivo, entre a satisfação normal e os possíveis excessos de seus desejos. Da mesma maneira, ele evita os menores constrangimentos ou sofrimentos, sem se dar conta de que são destinados a fortificarem sua vontade, impondo-lhe bons hábitos, e os que podem prejudicar sua saúde e seu bom equilíbrio físico. A criança é um cego, inconsciente das consequências de seus atos. Eis porque somente o educador dotado de inteligência e perspicácia pode fazer os discernimentos necessários e impor-lhe as regras de vida conformes à sua melhor evolução física e moral. Assim, desde os primeiros dias aparecem com toda a evidência os princípios que deverão esclarecer e precisar a influência do educador. Recair sobre os pais a pesada responsabilidade de ajudar os bons e regrar os apetites instintivos do filho. Mais tarde, quando despertarem suas atividades superiores, será necessário dirigi-las e guiá-las, a fim de ajudá-lo a ordenar e a distinguir o bem do mal, a discernir o valor moral de seus prazeres e de suas alegrias, de suas penas e de seus sofrimentos. As normas de moral irão, cada dia, purificando-se e idealizando-se na emoção, segundo esta intensifica-se e é visada ao corpo. Porém, na medida em que o espírito e o coração se aperfeiçoam, a emoção eleva-se, e é então que, quando adulto, consciente de suas responsabilidades e de plena possessão de sua personalidade moral, for capaz de conduzir-se a si mesmo. Ensinar a criança a distinguir as alegrias prejudiciais às almas das que a auxiliam a desabrochar no bem, e aceitar os sacrifícios úteis à formação da vontade, e a rejeitar os que matam as melhores aspirações da natureza, tal é o princípio luminoso que deve guiar os pais ao longo dos anos de educação. Primeiras fases da evolução. Ao nascer, o pequerrucho acha-se num tal estado de fraqueza e inépcia, que é incapaz de prover, sozinho, as necessidades mais elementares da existência. Não somente não possui esclarecimento algum no espírito, como é impotente para servir-se de seus sentidos e de seus membros. Um período de cerca de 1 ano deverá decorrer, antes que ele se torne senhor de seus movimentos para andar e utilizar-se de suas mãos. É durante a fase que denominaremos período do berço, que se realiza um longo e difícil trabalho de coordenação entre as diversas atividades sensoriais e as diferentes partes do corpo da criança. Quando ela vem ao mundo, cada um de seus sentidos age, de certo modo, por sua própria conta e independentemente dos outros. Ela não governa seus movimentos, e nem mesmo sabe que seus pés e suas mãos pertencem-lhe. Os órgãos de ligação entre as diferentes partes do corpo ainda não estão constituídos. O sentido da vista não se acha ligado ao auditivo e os movimentos não estão coordenados.
Graças a potências misteriosas que agem por intermédio da medula espinhal e do cérebro, a criança vai conseguir, pouco a pouco, unir as suas diversas sensações. O psicólogo e o educador têm diante de si um desses trabalhos espontâneos da natureza. Eles não podem senão constatar as diferentes fases como, por exemplo, marcar o momento em que o bebê começa a virar a cabeça para procurar os sons ou o barulho que ouve, ou quando descobre que suas mãos são instrumentos de preensão. Esse primeiro trabalho de coordenação fica, quase sempre, terminado ao fim de uns 10 meses. A criança arrisca-se então a andar sozinha e torna-se mais curiosa, que se informa da qualidade dos objetos que a cercam. Deverá, acaso, o educador interferir de alguma maneira durante esse primeiro período? Sem referirmos-nos aos cuidados relativos à saúde, pensamos, especialmente, nas influências que, exercendo-se sobre esse corpinho, poderão facilitar ou, pelo contrário, dificultar-lhe os primeiros hábitos morais. Em consequência de sua mobilidade e da ausência de uma inteligência e de uma vontade para dirigi-los e dominá-los, o corpo e a sensibilidade da criança são o joguete das influências exteriores, quer-lhes elas se exerçam, e dos apelos provenientes do instinto. Se a mãe não interferir desde os primeiros dias para impor ao filho regras e hábitos, ele será a vítima de seus próprios caprichos e jamais conseguirá o pleno domínio de seus impulsos e de suas impressões. Por isso, é da mais alta importância estabelecer normas para o recém-nascido, quanto à sua alimentação e quanto ao seu sono, e não se deixar perturbar pelos seus gritos e pelas suas exigências. A educação apresenta-se, desde o nascimento, como um combate entre as exigências de um instinto caprichoso e egoísta e as de uma razão esclarecida pelos dados da experiência. É, aliás, sob esse mesmo ângulo que ela apresentar-se-á ao longo dos anos. A vida moral supõe que, pela razão e pela vontade, o homem procure dominar as más tendências de sua natureza. A única diferença é que, na criança, a luta requer a intervenção do educador, enquanto que o adulto é obrigado a vencer-se a si próprio sem outro apoio além de sua boa vontade. Os primeiros anos. Logo que a criança deixa o berço, pode-se dizer que está de posse de seus instrumentos, tanto de seus sentidos como de seus membros. São elementos ainda bem imperfeitos que precisarão ser aperfeiçoados para adaptarem-se às exigências da vida. Por meio deles, ela toma contato com o mundo exterior, aprende a conhecê-lo e a manejá-lo. Tem curiosidade de tudo, olha, ouve, apalpa o que vê, move-se, torna-se um explorador. Sua atenção concentra-se, muito particularmente, em tudo que nasce de suas próprias ações. A terra é tangida, as flores colhidas, em geral, todos os objetos que lhe caem sob a mão. Antes de terminar seu primeiro ano, já manifesta o que se poderia denominar um saber, que maneja os objetos para dele servir-se antes de desvendá-los e mistério. Educação sensorial. É na época da formação da criança durante o período de seu desenvolvimento que, geralmente, se empregam os termos de educação sensorial. Estas palavras prestam-se, aliás, a equívoco, pois não se trata de pôr em ação apenas os 5 sentidos, mas todas as atividades corporais, especialmente as do músculo e da sensibilidade. Embora todos os sentidos exijam uma ação que lhes é própria, parece que o tato resume e coordena todos. Basta, como prova, a educação daquela jovem canadense ou de Maria Urling, ambas cegas, surdas e mudas, que só conseguiram um certo desenvolvimento de sua inteligência, no dia em que as religiosas de talento compreenderam que somente com o tato elas poderiam suprir a ausência dos outros sentidos. Graças a essa descoberta, essas infelizes crianças conseguiram conhecer os objetos, utilizá-los, dar-lhes um significado e, finalmente, refletir e pensar. As experiências e os exercícios necessários à ação e ao aperfeiçoamento das diversas atividades corporais vão prosseguir por um trabalho espontâneo da natureza, durante anos. Quanto tempo será preciso, por exemplo, para que a criança consiga coordenar, de uma maneira bastante perfeita, a fim de segurar um objeto, o movimento de suas 2 mãos e de suas pupilas ou do olho? E, num longo trabalho, saber dar, a cada um desses músculos, atenção exigida, a fim de apanhar os objetos de modo preciso, ao fim que se pretende atingir. Já observamos que os brinquedos infantis não constituem tanto divertimentos, como exercícios, destinados a desenvolverem os diferentes sentidos e, mais tarde, as faculdades intelectuais, graças às quais a criança forma sua personalidade.
Assim como o gatinho aprende a caçar, jogando com uma bola que faz rolar e sobre a qual se precipita, a criança prepara-se para a vida de adulto ao brincar com os diferentes instrumentos, cujo manejo ser-lhe-á indispensável, algum dia, para realizar sua vocação de trabalhador e pensador. Basta, para disso certificar-se, deixar a criança agir com toda a liberdade, independentemente de qualquer intervenção do educador. É evidente que ao andar, correr ou trepar sobre os móveis, logo que é capaz de servir-se de suas pernas, ela exercita seu corpo para adaptá-lo à variedade das situações que solicitam sua atividade. Ao pegar todos os objetos que lhe caem sob mão, ela procura, visivelmente, dar a seus dedos habilidade e destreza. Quando faz massas com seu balde e sua pá, ela não brinca, mas trabalha numa matéria-prima mais ou menos recalcitrante. Poderíamos multiplicar ao infinito os exemplos e neles descobriríamos sempre os mesmos esforços da natureza, zelosa em preparar as atividades do adulto. Quererá isso dizer que o educador deva abandonar à criança a variedade desses exercícios espontâneos, sem jamais interferir? Evidentemente não. Essa interferência pode ser muito preciosa, para ajudá-la a escolher os exercícios mais eficazes, a desenvolver certas qualidades que pedem esforços particularmente delicados e difíceis. Entregue a si mesma, ela não atingirá o fim de suas capacidades. Deixar-se-á distrair, no meio do caminho, pela multiplicidade e variedade de suas impressões. Não terminará o trabalho começado, se encontrar qualquer dificuldade, mesmo insignificante. Nem sempre ela saberá servir-se, sem o auxílio de outrem, dos instrumentos com que lida desajeitadamente. Retomemos alguns exemplos. A criança multiplica, espontaneamente, os movimentos destinados a fortificarem-lhe e a destrezarem-lhe os membros e a desenvolver-lhe a habilidade. Mas, graças à escolha adequada dos exercícios, o educador obterá resultados mais rápidos, melhores do que aqueles que teriam sido conseguidos pela criança, entregue a si própria. Sem qualquer exercício, porém metódicos e graduados para aprofundar, adestrar os movimentos pela ginástica rítmica, fortificando o corpo e a vontade por jogos de força e de resistência, constituem outros tantos meios destinados a aperfeiçoarem e a melhorarem os benefícios provenientes somente dos jogos espontâneos. Coragem e força corporal. Há qualidades úteis no decurso da vida que se adquirem durante os primeiros anos. Tais, por exemplo, a habilidade e a coragem corporais. Não se trata, pois, de criar obstáculos à criança, quando ela empreende um exercício mais ou menos difícil, mas, pelo contrário, de ajudá-la e incentivá-la. Por menos que a mãe manifeste seu receio de ver o filho cair ou machucar-se, ela paralisa seu impulso e leva-o à pusilanimidade. Longe de tolher-lhe os esforços, ela deveria sempre encorajá-los e guiá-los, sobretudo quando se trata de uma criança de natureza tímida e hesitante. Não se deve esquecer que a coragem física será útil não somente em si mesma, como também servirá, um dia, de base à coragem moral e espiritual. Uma criança medrosa jamais ousará resistir às seduções de um companheiro pervertido ou protestar em face do mal que ele testemunhar, enquanto que uma corajosa não hesitará em lutar e enfrentar. Quantos adultos carecem de audácia para afirmar suas opiniões pela simples razão que não têm coragem física alguma? Ordem e desordem. Outra qualidade que se deve incutir, desde os primeiros anos, é a ordem. Com efeito, logo que uma criança é capaz de carregar um objeto de um lugar para outro, deve-se-lhe ensinar a repô-lo no lugar. Quando um educador arruma o que deveria ser feito pela criança, torna-se responsável de cultivar-lhe a desordem. Se ela fosse naturalmente desordenada, como a julgam com facilidade demasiada os pais, ela não aplicaria-se a com o gosto aos jogos de construção ou objetos a colocar, exatamente, no lugar que lhe convém, cada uma das peças do brinquedo. Não se deve permitir à criança mudar de ocupação, antes que tenha arrumado seus brinquedos ou negócios. Só assim ela acostumar-se-á à ordem. Ela é um aprendiz que adquirirá, muito naturalmente, excelentes hábitos se os pais doerem-se ao trabalho de formá-la e orientá-la. Se, por exemplo, ela manifesta o desejo de imitar sua mãe, pegando numa vassoura a mãe ao invés de lhe retirar das mãos, sob pretexto de que ela ainda não sabe utilizá-la, que procure ensinar-lhe o uso. O pouco tempo perdido nessa lição será logo recuperado, no dia em que ela puder confiar à filha o cuidado de varrer seu quarto. As crianças não são nem brinquedos para nos divertirmos, nem príncipes que devemos servir, porém aprendizes de todos os trabalhos da vida.
Exercícios variados. Logo que se acha de posse de suas capacidades físicas, a criança interessa-se por todos os objetos que lhe caem às mãos. Acusam-na de ser uma mexedora, ao invés de ajudarmos a descobrir o uso dos objetos e sua possível utilização. Quando ela se debruça sobre a janela, não será porque seus olhos sentem necessidade de exercitarem-se para ver e observar? Se imita todos os barulhos que ouve, não será para pôr em ação seu sentido auditivo e suas cordas vocais? Se pega um caderno para fazer garatujas numa folha de papel, não será para treinar suas mãos e habituar-se a desenhar? A propósito de todos esses exercícios, a criança tem necessidade de ser auxiliada e orientada. Entregue a si mesma, só saberá procurar obrar bem, produzirá sons sem descobrir-lhes a harmonia, rabiscará o papel sem jamais aprender a desenhar. A função do educador consistirá em dirigir-lhe a observação, despertando o sentido de uma imagem, obrigando-a a aprender a descobrir, a perceber no conjunto, destacando a harmonia dos gestos e das cores. Ele ajudará o educando a compreender as diferentes notas dos sons ou as nuances dos tons, a passar de um sentido seu ouvido, a fazer um belo desenho ou a traçar bem uma linha reta, para adestrar-lhe a mão e desenvolver a habilidade dos dedos. Não precisamos aqui enumerar a variedade quase infinita dos exercícios que convém à idade em que, naturalmente, devem se aperfeiçoar os sentidos e os instrumentos de trabalho da criança. O leitor encontrará ampla matéria sobre as mais variadas atividades nos manuais referentes aos jardins da infância e aos exercícios sensoriais. Perseverança e perfeição no trabalho. É no decurso dos primeiros nos que se adquirem ou se perdem duas qualidades que serão, particularmente, preciosas para o futuro adulto: a perseverança e o amor da perfeição. A criança terá disposição para empreender qualquer atividade. Ela ignora o limite de suas possibilidades. Mas, se o trabalho apresentar qualquer dificuldade ou se for mais difícil do que ela supunha, ela perde o interesse. Ela pretende ser bem-sucedida à primeira vista e o menor fracasso a desanima. Se o êxito exigir que o trabalho seja tomado e retomado, ela abandona-o. O amor próprio também interfere, muitas vezes, a ponto de vermos crianças recusarem tentar um empreendimento que lhes parece, aliás, bem interessante pelo simples fato de que receiam não o conseguirem logo de saída e, assim, sofrerem uma humilhação ao amor próprio. A presença do educador torna-se indispensável para vencer a vaidade consciente, facilitar a perseverança no esforço e estimular as tarefas difíceis. Compete aos pais excitarem a vontade, mostrando à criança o interesse do trabalho a ser empreendido, manterem-se a seus lados para sustentarem a coragem enfraquecida, em resumo, trazerem os incentivos que anunciam e preparam os sucessos. É igualmente, graças a seus educadores, que a criança aprenderá como proceder para evitar as falhas de que pode ser culpada, criando temor na impossibilidade do êxito. O educador é um excitador de energia que indica o fim a ser atingido e conduz à vitória, que exige perseverança. Embora, algumas vezes, consigam-se esforços por medo de um castigo, jamais um tal preço substituirá ou suplantará o impulso livre e voluntário da criança. É ainda graças à influência do educador que ela compreenderá que um trabalho começado deve ser terminado. Aquele que tiver começado sem jamais acabar é incapaz de chegar ao êxito. Se, nas mais das vezes, porque se deixou a criança habituar-se a abandonar sua tarefa sem acabá-la que, mais tarde, ela será inapta a empenhar-se numa ocupação, ainda que a primeira a tenha encantado. Recair sobre o educador a responsabilidade de incutir-lhe essa confiança, embora acrescente, acalmando-lhe, algumas vezes, uma certa severidade, enquanto a atividade inacabada não chegar ao fim. Outra qualidade que convém incutir no educando, desde os primeiros anos, é do trabalho bem feito. Geralmente, por precipitação, ou por mau humor ou impaciência, a criança contente-se em mais ou menos. É uma disposição perigosa, quando chega a modo de instalar-se definitivamente em seus hábitos e só lhe daremos atenção. Desde os primeiros ensaios pessoais, quer se trate de preparar a massa ou de cortar qualquer figura na revista, o educador deve obter que a primeira seja refeita até ficar de uma consistência perfeita e que o recorte seja exato em todos os seus contornos. É preciso que todo o trabalho represente um progresso sobre o anterior, de tal forma que a criança adquira, pouco a pouco, o senso da perfeição que encontrar-se-á, um dia, no terreno moral.
Embora seja necessário variar as ocupações, pois uma criança é incapaz de manter por muito tempo o mesmo esforço, é preciso, contudo, zelar para que ela nunca esteja desocupada. Quando ela vem dizer à mãe que se está aborrecendo, é porque não se acha bem orientada e a mãe só poderá culpar-se a si própria se para ocupá-la se lhe oferecer qualquer tolice. A chamada tolice é apenas a escolha infeliz de uma ocupação qualquer, substituindo a ociosidade por um excelente exercício, se a mãe tivesse tido o tempo e o cuidado de indicar ao filho qualquer atividade útil e interessante. A criança sempre ocupada perde o gosto pela preguiça. Não é necessário insistir para mostrar a importância de um tal hábito se lembrarmos-nos do velho adágio: a preguiça é a mãe de todos os vícios. Os esforços combinados do educador e da criança terão como resultado suscitar, nesta última, por aquele que colaborara para seu êxito, um sentimento de confiança e de admiração que muito contribuirá para fortificar sua influência moral. A vida de um grande número de adultos é fadada ao fracasso, porque, no ponto de partida, isto é, durante os primeiros anos de formação, eles foram considerados como um brinquedo. Ninguém se preocupou de dar-lhes, a propósito de seus primeiros ensaios de adaptação à vida, os hábitos destinados a servirem de ponto de apoio a seus esforços ulteriores. Acariciar-nos-emos ou censurar-nos-emos, convidando-os a brincar para deixarem em paz os adultos, sem se preocuparem com as consequências que daí poderiam advir. Papel da sensualidade. Definição. A sensualidade é uma disposição pela qual o homem procura suas comodidades e os prazeres do corpo. Se ele não lhe moderar os excessos e dirigir-lhe os apetites, ela o conduzirá a uma escravidão que comprometerá o desabrochamento das faculdades superiores e desenvolverá o mais brutal dos egoísmos, o do sentimento e da carne. Sensualidade da primeira infância. Durante o desenvolvimento da criança, encontramos dois períodos especificamente sensuais e cuja evolução o educador deverá vigiar com atenção. O dos primeiros anos, no decurso dos quais ela procura, com avidez, tudo o que satisfaz o paladar e proporciona ao corpo sensações agradáveis. Esses apetites são legítimos, enquanto contribuem para a conservação física do indivíduo. São perigosos e podem trazer consequências funestas se forem excitados sem legítima razão. Sensualismo da puberdade. A puberdade provoca uma nova excitação do sensualismo. Durante o primeiro período, as satisfações legítimas têm por finalidade a conservação da vida individual. Com a puberdade aparecem novos desejos, os da vida sexual, cujo fim é a conservação da espécie, destinada a perpetuar-se. Esses desejos orientam-se para o sexo complementar e, por amor de si mesmo, o homem aspira a ser amado por outro ser. Embora estes pareçam, à primeira vista, muito diferentes dos que se manifestam na criança, têm sua origem no mesmo fundo. Os primeiros não têm repercussões sobre o desenvolvimento do indivíduo. Os segundos, as satisfações procuradas serem, de fato, sempre as mesmas, convergindo porque a natureza tende a fins específicos, as consequências diretas e indiretas são muito diferentes. A criança, por inadvertência, que busca os prazeres sexuais fora das leis da moral, expõe-se a perder o domínio de seu corpo e a tornar-se seu escravo. Como dirigi-la? É, portanto, da mais alta importância que o educador tome consciência das regiões puramente físicas, sensuais, em que precisa intervir, durante a primeira infância, a fim de salvaguardar a saúde e o vigor do corpo, das que, por excesso, correm o risco de comprometer a submissão do corpo, a vontade e as faculdades espirituais. Durante os primeiros meses, se não os primeiros anos, a criança não goza de liberdade moral alguma. Escrava de suas sensações, não possui vontade para dominá-las e conhecimento para dirigi-las. Compete à mãe, graças às suas noções de puericultura, impor ao filho o regime mais adequado a seu equilíbrio físico. Desde os primeiros dias, a sensualidade deverá, pois, ser educada, isto é, a mãe recusará corajosamente satisfazer as exigências do bebê, sem preocupar-se com seus protestos e suas cóleras, quando ele reclamar satisfações inúteis ou perigosas. Graças à regularidade e à organização das refeições, ao método dos banhos e do sono e à aplicação das carícias maternas, numa palavra, acostumando a criança a dominar seus sentidos quando aparecerem as perigosas tentações da puberdade. Evidentemente, a primeira educação da vontade, destinada a controlar o corpo, supõe que jamais a criança tem o direito de exigir um alimento de preferência a outro e que ela deverá aceitar, sem recriminação, a comida que lhe for apresentada.
Salvo indisposição ou doença, ela não deixará coisa alguma em seu prato. As mães inábeis, que obedecem às exigências do filho a propósito da alimentação, não somente tornam-se elas mesmas escravas da sensualidade do filho, mas tornam-no incapaz de dominar seus gostos e suas fantasias, em grande detrimento do domínio de si. É indispensável habituar a criança a privar-se de vez em quando de um prazer supérfluo. O hábito do sacrifício é o grande coadjuvante da luta contra as exigências do corpo. Os carinhos maternos devem também ser objeto de uma atenta fiscalização. Não se trata de suprimi-los da mesma maneira que não far-se-á a criança jejuar. Deve-se apenas zelar para que não se desenvolva um sensualismo excessivo do corpo, tão perigoso quanto da boca. Eis porque é preciso manifestá-lo com ponderação, a título de prova de afeição ou de incentivo, e de tal forma que eles não acostumem o corpo a sensações e a gozos que ele jamais poderia dispensar e que preparariam os desejos e as fraquezas da sensualidade sexual, quando está começasse a manifestar-se. Papel da sexualidade nas sanções. Vivendo apenas por sensações, é praticamente impossível estimular a criança a proceder bem ou despertar-lhe a boa vontade por outro meio além dessas sensações, ao menos nos primeiros anos. Assim, ser-lhe-á prometida uma coisa ou ela será privada de sobremesa, ser-lhe-á concedido ou recusado um beijo, segundo suas disposições boas ou más. Porém, as sanções relativas ao sensualismo devem ser aplicadas com uma extrema previdência. Logo que o desenvolvimento moral da criança o permita, será conveniente recorrer a métodos mais espirituais, substituindo, por exemplo, os prazeres e as penas corporais por prêmios e sofrimentos do coração. Em resumo, os educadores jamais deverão perder de vista que o corpo da criança deve ser posto a serviço das faculdades espirituais. Consequentemente, as satisfações corporais que lhe são concedidas são legítimas apenas quando realizam o cumprimento do dever, sob todos os aspectos. Satisfazer sem mais os egoísmos da sensualidade é comprometer a liberdade moral do educando, entorpecer-lhe a vontade, diminuir-lhe a energia do trabalho e obscurecer-lhe a inteligência. Os excessos do sensualismo, como consequência, criar-lhe-ão peso na alma que prepara a ruína das capacidades morais e espirituais. A luta contra o sensualismo na fase da puberdade. Na mesma medida em que a criança houver sido habituada, desde os primeiros anos, a dominar seu corpo e as diferentes formas de sensualidade, estará melhor preparada para resistir às tentações da puberdade. Como esperar que resista à curiosidade, que vencer a violência prazerosa dos sentidos durante a infância, os desejos foram-lhe satisfeitos? A sensualidade forma um todo, embora suas manifestações sejam diversas. O sensualismo da boca ou sexual são da mesma ordem, tanto um como o outro excitam os prazeres do corpo. Eis porque, na maioria das vezes, eles vão juntos. A goludice leva aos prazeres sexuais e o impulsivo sexual é, quase sempre, um goloso. Domínio de si. Habituar a criança a dominar seu corpo é, pois, preparar a vitória sobre os sentidos. Mas as tentações da adolescência não são mais simplesmente de ordem corporal, são acompanhadas de devaneios imaginários, mais ou menos funestos e facilmente entretecidos por espetáculos ou más leituras. Deve-se, portanto, acostumar o adolescente ao domínio não somente do corpo, mas dos sentimentos e das emoções. É toda uma formação da vontade e do domínio de si, que pressupõe a luta contra as más tendências. Ela exige que a criança tenha se tornado capaz de evitar, por esforço pessoal de vontade, os maus companheiros, os maus recreios e as leituras perniciosas. Que, depositando em seu espírito um elevado ideal religioso e moral, possua ele um conhecimento mais ou menos explícito do mal que se quer evitar. Só se combate eficazmente uma tendência quando se lhe conhecem os ardis e as manobras. Função das alegrias morais e espirituais. O isolamento do coração nos adolescentes é mau conselheiro e multiplica as tentações sexuais ou sentimentais. O educador empenhar-se-á, pois, em entreter, na alma dos jovens as alegrias morais e espirituais, que constituirão a melhor garantia contra as perturbações do sensualismo. Ensinar-lhes a dedicarem-se no seio da família ou nas obras de apostolado trará, como resultado, preservá-los dos sonhos perigosos que acompanham, muitas vezes, a solidão. Não dever-se-á esquecer que as tentações sensuais crescem e multiplicam-se na ociosidade. Por isso, deve-se acostumar o adolescente a jamais perder seu tempo. É durante os primeiros anos de sua infância que o educador ensinar-lhe-á a nunca ficar desocupado. A preguiça.
A menos que revele qualquer deficiência física, a preguiça é também uma manifestação da sensualidade. Consiste numa recusa diante do esforço, tanto corporal como espiritual. A luta contra essa tendência deve começar desde o aparecimento das primeiras atividades da criança. Para impedi-la de deslizar para a indolência, ela habituar-se-á à exatidão e não consentir-se-á que qualquer tarefa começada seja abandonada antes do fim. A exatidão combate a displicência e o hábito da vontade a constantes e múltiplos sacrifícios. A perseverança na atividade obtém resultados semelhantes. O hábito da aplicação ao trabalho é um dos melhores remédios contra a ociosidade. Há quase tantas formas de preguiça como caracteres e temperamentos. Para alguns, ela é física e confunde-se com a vida ociosa ou moleza, sob todas as suas manifestações. Para outros, intelectual, é a recusa de prestar atenção e de refletir, a aceitação de julgamentos já prontos. Enfim, a preguiça moral pode ser qualificada de moral. Confunde-se com a displicência do caráter, a recusa de lutar contra as más inclinações, a aceitação passiva das influências perniciosas, para evitar o esforço de ter de tomar posição e reagir contra o meio. A criança cuja preguiça é difícil de descobrir-se. São as que, bem como o gago, qualificaremos de preguiçosos ativos. Perpetuamente em movimento, elas causam a ilusão de uma atividade transbordante. Na realidade, limitam-se a seguir os impulsos de sua natureza e são incapazes de lutar contra a mesma. Diversidade de tratamento. Essas diferentes modalidades de preguiça exigem tratamentos diversos. Se para as primeiras, é necessário um treinamento físico desde os primeiros anos, por meio de hábitos disciplinares para as preguiças morais, o educador deverá procurar despertar a curiosidade e o interesse sob as formas mais variadas. Quanto à preguiça moral, parece que só poderá ser eficazmente combatida, desenvolvendo-se o senso religioso, que acrescentaria o temor de Deus e o amor de Deus ao dos pais. Todos os defeitos que acabamos de enumerar provêm de um fundo comum, o egoísmo da natureza humana e a recusa ao esforço. Para combatê-los, dever-se-á, portanto, apelar sempre para a formação do caráter e da vontade. A vida mole e fácil durante os primeiros anos é uma das causas principais de sensualidade, sob todas as suas formas. Jamais cultivaremos bastante no educando o gosto pela luta, pelo esforço, pela vitória sobre si mesmo.